favor, que alguém entregue essa mensagem para o pastor Josemar. Ele foi muito importante para mim. Um abraço da irmã fulana de tal. Eu confesso para vocês que eu estava ali, a gente estava cantando as músicas, e daí eu fiquei prestando atenção na letra daquela música, a Ele, a Glória, né? E eu confesso que eu me emocionei ali, porque a gente vem à igreja, eu vim aqui pregar, e a Ele é a glória, a honra e a glória. Eu só vim fazer aquilo que Ele me pediu. Eu estava conversando com o Pingo ali, e o dia que eu me batizei, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus e falei para Deus assim: Senhor, a partir de hoje a minha vida está nas tuas mãos. Eu vou fazer a tua vontade, não mais a minha. Vêm os problemas, eu falo para Deus: Senhor, não é problema meu não, é teu, porque a minha vida está nas tuas mãos. E deu falando para o Pingo, né? Eu vou embora, amanhã eu já tenho um compromisso à noite lá. Domingo de manhã eu vou lá visitar a família do Joaquim. E eu acredito que a gente vai estudar a Bíblia com toda a família ali. Porque eu acredito que essa situação que aconteceu com o Joaquim foi o meio que Deus usou para que eles possam compreender a verdade e se entregar ao Senhor. Na segunda-feira eu já tenho algumas visitas para alguns pastores já agendada, e vai ser de manhã e de tarde. Na terça-feira eu vou a Criciúma, tem uma reunião lá com o presidente da Assembleia de Deus. E assim a gente vai. Eu falando pro Pingo, olha só que enrascada que eu me meti, né? Porque queria voltar para o distrito. Como que vai voltar para o distrito desse jeito? Outro dia fui convidado para ir lá no planejamento da União, lá em Curitiba, falar para os presidentes de campo sobre esse trabalho. Essa semana falei aqui para os pastores da associação. Daqui uns dias eu vou ter que ir ao IAP lá em Maringá, falar para os alunos de teologia. E eu fiquei pensando, e agora? Para onde eu vou? Será que volta? Mas é para Ele que nós temos que fazer tudo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. E o que eu vim fazer aqui foi isso. E agradeço, porque conheci muita gente boa. Conheci muita gente aqui que o mundo é pequeno, o mundo dá voltas. Pessoas, familiares de pessoas que a gente conhece muito, somos amigos. E de repente eu fui conhecendo aqui. Tinha esquecido, acabei de enviar foto para o Gerson Salcedo, mandando a foto para ele ali. E ele falou: o que você está fazendo aí nesse frio? E dele foi: esse lenço no pescoço aí? Eu falei: rapaz, sou quase gaúcho já. Então ficam as marcas, né? E fica também a saudade. Mas como eu estava falando a ele, a glória, a minha preocupação de ir embora aqui, como que vocês vão reagir? Porque geralmente aquilo que nós escutamos, em 48 horas nós esquecemos. E o principal assunto que tem nessa semana aqui, que precisa ficar gravado para vocês, é quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Porque eu acredito que todos nós estamos aqui, nós queremos ter a vida eterna, sim ou não? Então, abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. O João grandão lá, capítulo 17, no versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. A Bíblia fala assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O capítulo 17 está mostrando aqui uma oração sacerdotal de Jesus. Ele está orando agora, pedindo a Deus forças para vencer o Calvário. Ele ora pelos apóstolos para que tenham forças também, quando ele partisse, que não desistissem
e pregasse o Evangelho. E o mais interessante que eu acho aqui dessa oração sacerdotal é que Jesus orou por você, sabia? Orou por mim. Está lá no verso 20, ele fala assim, ó: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, nós cremos em Cristo por intermédio da palavra, ou seja, Jesus orou por nós. Mas aqui ele está orando, ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E lá no livro de Jeremias, capítulo 9, abra a tua Bíblia lá. Jeremias, capítulo 9, no verso 24. Jeremias 9, verso 24, diz assim, ó: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, Jesus está falando: você quer ter a vida eterna? Você precisa conhecê-lo, porque isso agrada a Deus, ele fala. E eu fiquei pensando, né? Nós precisamos conhecer mais esse Deus, porque nós vivemos uma vida nesse mundo aqui, olhando para aquilo que Deus tem para nós como mendigos, que ficam só querendo migalhas. O comentário bíblico adventista, falando sobre João 17,3, fala assim, ó: essas palavras de João 17,3 têm profundo significado. Unicamente conhecendo a Cristo podemos conhecer o Pai. O enviado de Deus pede que todos ouçam tais palavras. São as palavras de Deus e devem merecer atenção, pois por elas serão julgados. Conhecer a Cristo para a salvação significa ser vitalizado pelo conhecimento espiritual para praticar suas obras. Sem isso, tudo mais é sem valor. Quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, você só conhece uma pessoa quando você convive com ela no dia a dia. Você quer conhecer alguém? Dê poder a ela, mexa no bolso dela, no mundo que nós vivemos, não é assim? Tem alguns indivíduos que falam: esse é meu amigo, mas quando um amigo precisa de alguma coisa, quando, vamos dizer, na parte financeira, e pede alguma coisa emprestado, um dinheiro, deixou de ser amigo, porque mexeu no bolso. Você só conhece alguém quando você convive com a pessoa diariamente. Da mesma forma, esse Deus. Nós precisamos dessa convivência. Mas, amigos, conhecer a Deus é muito mais que ter informações a respeito dele. Conhecer Jesus, sua vida, morte, ressurreição, ministério celestial, tudo isso é válido, mas isso não salva ninguém. Conhecer a Cristo é muito mais. Olha o que diz o livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Às vezes nós lemos a Bíblia e não paramos assim para refletir o que a Bíblia quer nos ensinar. Ontem eu preguei um assunto aqui, e na saída um irmão falou assim: pastor, você pulou um verso ali que você deveria ter falado. E eu falei: qual o verso? O verso tal, ele falou. E daí eu falei: me explica esse verso. E daí ele me explicou, era um sermão pronto. Eu falei assim: me manda esse sermão, porque eu preciso compartilhar com os irmãos em um outro momento aí. Porque às vezes a gente passa batido em algumas coisas da Bíblia e não paramos para refletir. E aqui no capítulo 28, no verso 20, ali tem, no verso 18, tem a grande comissão, né?
No verso 19 ele fala: ide, fazei discípulo e batize, né? E a gente pensa assim, que eu tenho que ir, dar um estudo bíblico e daí batizar a pessoa. Eu estou fazendo o que o verso 20 diz, ensinando. Não, está errado. Ele falou assim, ó, vá e faça discípulo. Como que eu faço um discípulo? É vivendo o evangelho na prática e ensinando a pessoa a viver o evangelho. Ela vivendo o evangelho, ela vai sentir a necessidade e vai ver que é importante e é necessário a questão do batismo. E daí quando ele fala assim, ensinando, agora você ensina ele a fazer outro discípulo. Mas no verso 20 diz assim, ó, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Jesus, ele quer estar conosco, mas é nós que não queremos muitas vezes. Porque ele fala, vai, faça discípulo, batiza, ensina ele a fazer outro discípulo, e eu vou estar com você. Vai estar no nosso lado, nos guiando. Eu não sou melhor do que ninguém, mas tem umas experiências na vida aí, ao decidir fazer a vontade de Deus, que Deus se manifestou de uma forma muito clara. Eu estava fazendo teologia, segundo ano, fui comportar em janeiro, muito difícil, e também não trabalhei como deveria trabalhar, e quando foi mês de maio, acabou meu dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e não tinha dinheiro nem para comer. Eu angustiado, aquele semestre, eu estava dando estudo bíblico para 22 pessoas lá no colégio, lá em Artur Nogueira, na região. E daí no sábado de manhã, angustiado, eu falei para Deus assim, Senhor, olha a angústia que eu estou preocupado, mas eu falei que a minha vida está nas tuas mãos, e por que eu estou preocupado assim? Senhor, eu falei, não trabalhei como deveria ter trabalhado, mas tu me trouxeste aqui. Então tem misericórdia, me perdoe e tira de mim essa angústia. E falei para Deus, Senhor, eu vou cuidar das tuas coisas e tu cuida das minhas. Eu vou cuidar daquilo que é mais importante para ti, que são as pessoas. E essas coisas tão pequenas minhas, Senhor, cuida, resolve para mim, mas tira essa angústia. Eu levantei dali e fui para a igreja. Paz, fiquem em paz. Passou sábado, domingo, segunda, na terça-feira eu fui fazer uma classe bíblica na ADRA da igreja. E daí já conversei com a diretora da ADRA, eu falei assim, irmã, eu preciso de uma cesta básica. Sei como vocês chamam aqui, sacolão, tem alguns chamam, né? Cesta básica. E ela arrumou lá. E eu estou para sair, para ir embora, depois da classe bíblica, uma outra pessoa veio e falou assim, Josemar, eu posso te dar um presente? E eu brinquei, irmã, de graça tem injeção na testa. Claro que pode. Ela me entregou um envelope. E naquela tarde que eu fui fazer a classe bíblica, minha esposa foi ver um trabalho, já formada, pós-graduada, só que não conseguia o trabalho, numa empresa de um irmão, de telefonista, secretária. E daí ela falou, só que abra em casa. Essa irmã falou. Eu fui para casa, cheguei em casa, abri, era um envelope, o valor integral do meu aluguel. Minha esposa chega e ela falou, tem uma novidade. Eu falei, tem outra, deixa eu contar primeiro. Eu falei assim, ó, eu peguei uma cesta básica, lá temos comida. E teve alguém que me presenteou com algo. E ela com o quê? Me deu um dinheiro para nós, o valor do nosso aluguel. E conta a tua novidade. Eu consegui o trabalho. Vou receber um salário mínimo. E eu falei para ela, olha que bênção, esse mês então nós temos dinheiro para pagar aluguel, temos comida, e a faculdade vai atrasar, mas Deus sabe das coisas, na comportagem de julho eu recupero isso. E daí então, na sexta-feira, eu fui abrir um pequeno grupo num bairro próximo lá, e depois que abri o pequeno grupo, ensinei como que funciona, tudo mais, vou para casa, tem uma amiga nossa lá. Cheguei lá, conversamos um pouco, ela falou, tem um negócio para te entregar, mandaram te entregar. E ele me entregou um pacotinho, um envelope assim amassado, eu vi que era dinheiro. E eu falei, mas quem que mandou isso aqui? Ela falou assim, a pessoa que mandou disse assim, ó,
Se você perguntasse quem mandou, é para dizer para você, não te interessa. É para vocês. Eu falei, então tá bom. Ela foi embora. Eu abri o envelope ali, era o valor integral da minha mensalidade da faculdade. Na quarta-feira seguinte, eu fui à igreja, daí eu contei, né? O que aconteceu, as bênçãos de Deus. No outro mês, antes de ir para a igreja, 1 hora antes do culto lá, chega um irmão lá em casa. E daí ela recebeu o salário, tinha comida, pagamos o aluguel. Falei, esse mês não escapa, vai atrasar a faculdade, para o mês que vem. Esse irmão chegou e falou assim, Josemar, mês passado vocês contaram um testemunho lá na igreja. Eu falei, sim. Alguns irmãos da igreja se reuniram. E ali juntaram um valor, e aqui tem um valor para te ajudar na tua mensalidade. Era 90% do valor da minha mensalidade. No outro mês eu fui comportar. Na comportagem eu consegui o valor para pagar 2 semestres. E quando eu voltei, esse irmão me procurou de novo. Aqui tem um dinheiro para você. Eu contei, irmão, eu não preciso mais, eu consegui e tudo mais. Ele falou, é teu, é para você fazer o que você quiser. Eu falei, posso? Eu falei, pode. E daí eu ajudei um outro aluno a pagar a mensalidade dele que ele não tinha. Ou seja, Deus, Ele nunca vai nos deixar faltar. Aquilo que eu falei ontem, que o diabo tira a nossa paz na área financeira, é só você ser fiel ao Senhor. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, fazer pacto com Deus e ser fiel naquilo que o Senhor pede para você. Você não está aqui só para ficar sentado na igreja, você está aqui para ser, como diz ali, um discípulo de Cristo, fazer outro discípulo. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, a Bíblia fala que Ele vai estar conosco todos os dias. Está dizendo ali, eis que estou convosco todos os dias. Cristo, Ele quer estar conosco. Só que muitas vezes é nós que não queremos estar com Ele. Vocês querem ver um exemplo? Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 2. Aqui tem uma história de José e Maria, quando Jesus tinha 12 anos. Capítulo 2, no versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas 2, 41 em diante. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Como pai, eu fiquei pensando, como que pode? Imagina a angústia, 3 dias procurando o filho. E eu fiquei pensando na história bíblica e a aplicação para nós. A negligência de um dia, que eles perderam o Salvador de vista, custou 3 dias de ansiosas buscas. O Espírito de Profecia, no livro Desejado Todas as Nações, na página 83, fala assim, se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante a meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhe era confiado, e não teriam perdido de vista Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador, e custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar encontrá-lo. Eu fiquei pensando aqui, se tivessem avaliado a santidade do depósito que lhe era confiado. Você já parou para pensar o depósito que foi confiado a nós? Uma mensagem que aí fora não tem, as pessoas não têm, estão sedentas. E o que estamos fazendo com essa mensagem? Estamos guardando para nós ou estamos compartilhando com as pessoas? Mas o Espírito de Profecia fala assim, e nós? O mesmo quanto a nós,
por conversas ociosas, por maledicência ou negligência na oração, podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosas buscas ou tornar achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder a Jesus, continuando o caminho sem nos advertir de que Ele não se acha conosco. E daí o texto diz ainda assim, quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos pensamento para aquele com quem concentra nossa esperança de vida eterna, separamo-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Esses santos seres não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada e a sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Dura esse texto, mas é a realidade. Fiquei pensando aqui, às vezes nos absorvemos das coisas mundanas e não temos um pensamento para aquele que nos concentra a nossa esperança, nós nos separamos de Jesus. Nós vivemos num mundo de pecado, vamos ter relacionamento com pessoas pecaminosas que não conhecem a Cristo, vamos fazer negócios, mas tudo que nós vamos fazer, tudo que pensamos, de como nós agimos, nós temos que ter um pensamento de Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou poder exaltar e glorificar a Cristo? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou poder ajudar alguém? Eu vou poder glorificar a Cristo através da minha vida e dos meus negócios? É por isso que Jesus fala, eis que estou convosco. Ele quer estar conosco, só que muitas vezes é nós que não queremos. Nós nos separamos de Cristo por causa dessas coisas que o mundo nos oferece. Mas mesmo assim, sabe o que Jesus faz? Olha o que diz Mateus capítulo 11. Vai lá para Mateus 11. Muito conhecido o texto, verso 28 e 29. Ele falou o quê? Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos o quê? Eu pergunto, quem não está cansado desse mundo de pecado? Quem não está sobrecarregado de ser assaltado por Satanás todos os dias? Todos nós estamos. Quem não está cansado e sobrecarregado de tantas coisas, poderia aqui colocar, né? Fiquei pensando ali, eu mandei mensagem para o Gerson, né? Quem não está cansado de ficar separado dos queridos, não é verdade? Distância. Todos nós. E ele está falando, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa o quê? Alma. Jesus está dizendo assim, vinde a mim. Só que muitos vão a todo lugar primeiramente para depois ir a Jesus. Tentam resolver as coisas sozinhos, ajuda de amigos, isso, aquilo, para depois ir a Jesus. Quando ele está falando, vinde a mim. Você quer ver um exemplo? Basta nós estarmos bem financeiramente, com saúde. A tendência é sempre nós deixarmos as coisas de Deus um pouquinho de lado e priorizarmos outras coisas. Alguns ir a Cristo é a última coisa que fazem. Mas quando Jesus fala assim, vinde a mim, Ele está dizendo assim, venha a mim e faça uma entrega completa. Essa semana toda aqui eu apelei a vocês para se entregar ao Senhor. Fiz vários convites a vocês. Mas quando Jesus faz o convite, vinde a mim, Ele está dizendo, venha e faça uma entrega completa da tua vida. E olha o que diz o Desejar Todas as Nações na página 330. Mas muitos que professam ser seguidores têm o coração ansioso e turbado, porque lhe temem confiar-se a Deus. Não lhe fazem uma entrega completa, pois recusam das consequências que essa entrega possa envolver. A menos que o façam, não podem encontrar paz. Amigos, o Espírito Santo, Ele quer fazer uma obra em nossa vida, quer produzir o fruto que é amor, alegria, paz. E somente Deus pode dar isso para nós.
mas Ele só pode fazer isso se nós fizermos uma entrega completa da nossa vida. É por isso que Jesus está falando, vinde a mim. Mas aonde nós temos ido? E ao irmos a Cristo, nós temos feito uma entrega completa da nossa vida. Amigos, e uma entrega completa da nossa vida é o nosso tempo, é os nossos recursos, os nossos talentos. E o que estamos fazendo? Priorizando aquilo que o mundo oferece e deixamos as coisas de lado, as de Deus de lado. Se sobrar, eu faço. E daí nós fomos colonizados de uma forma nas questões de Deus, e daí muitos vêm à igreja só para desencargo de consciência. E semana inteira aquela correria, aquela loucura, pouco tempo sobrou para Deus. Alguns vivem aquela rotina, estuda a lição, a Bíblia ali só para dizer que estudou, e daí vem à igreja porque, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, preciso da tua bênção. Não é isso que Deus está esperando de nós. Vir à igreja, nós temos que sentir necessidade de estar aqui na presença do Senhor, e prazer de estar aqui, para ter um encontro com o Senhor. Não para desencargo de consciência, porque a semana inteira foi corrida, eu não tive tempo para Deus. Não, a igreja, ela tem que ser um ambiente, um lugar que eu venho aqui, com felicidade e alegria no meu coração, para compartilhar com os irmãos, que eu pude abençoar alguém essa semana e fui muito abençoado por Deus. Mas muitos estão deixando de receber as bênçãos do Senhor, porque não priorizam isso, colocam outras coisas na vida, e não é isso que Deus espera de nós. Quando Jesus fala, vinde a mim, é para nós irmos a Ele e fazer uma entrega completa. É por isso que muitos irmãos vivem com o coração, como disse o texto aqui, turbado, ansioso, porque tem medo de se entregar. Eu falei aqui, comecei esse trabalho, agora vou ter que, não posso desistir. Tem horas que tem vontade de desistir, porque vem situações que vocês não imaginam. Mas espera aí, eu me entreguei ao Senhor. Eu falei que a minha vida está nas mãos dEle, agora por que eu não vou fazer? E se você faz uma entrega completa da tua vida, você tem que estar preparado. Porque se Deus quer que você saia daqui e vá para um outro lugar, uma outra cidade para pregar o Evangelho, você tem que ir. Você não tem que se preocupar, Senhor, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me sustentar, como eu vou cuidar da minha família. Isso não é mais problema teu. Quando você ouve a voz do Senhor, entrega a tua vida a Ele, porque Ele é que vai resolver isso. Mas o que nós fazemos? Ficamos com medo. Aqui é mais gostoso, tem boa música, tem escolinha para meus filhos, tem bons pregadores. Eu vou chegar lá em tal lugar, quem que vai fazer isso? Sabe quem? Você. Por isso que Deus nos chamou, por isso que Ele está falando, vinde a mim. E quando Ele fala ali, ó, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele quer que nós aprendamos dEle para sermos igual a Ele, manso, humilde. Por isso que Ele pede. E o livro desejado ainda fala assim, ó, atendemos-lhes ao convite, vinde e aprendei de mim, e assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado. E quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Eu confesso para vocês que eu não consigo aceitar nós, cristãos que conhecemos a verdade, ser infeliz. Eu fico pensando, às vezes encontro alguns irmãos reclamando, só reclama, nada está bom. Mas por quê? Porque não conhece esse Deus. Porque quando você conhece esse Deus, você entende que esse Deus, Ele é poderoso, Ele é dono da prata e do ouro,
Ele tem tudo que nós precisamos e pode fazer de tudo. Basta nós nos entregarmos a Ele e fazermos a vontade dEle. Mas o problema é que nós queremos só fazer a nossa vontade, ficamos olhando só para o nosso eu, e daí começamos a reclamar. Porque quando você olha para o eu, o vazio que você tem no coração não é preenchido. E sempre vai estar faltando alguma coisa. É por isso que Jesus falou assim, ó, vinde a mim, aprendei de mim. E quando nós vamos a Cristo, amigos, sabe o que nós precisamos? João 14. A nossa bendita esperança. João 14, verso 1, o que diz lá? Não fique triste teu coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em quem? Em mim. Jesus está dizendo assim, ó, apesar das tuas falhas, apesar de eu querer estar contigo e muitas vezes você não quer, vinde a mim. Mas se você vem a mim, faça uma entrega, aprenda de mim. Mas agora creia, acredite. Só que muitos falam assim, ó, eu creio, mas as coisas sempre são difíceis para mim, não é assim? Já ouviu gente falar isso? Alguns creem quando a bênção é palpável, visível, mas quando não vê a bênção logo desanimam. Muitos querem crer como se fosse uma troca de favores. Eu creio, mas eu tenho que receber algo imediatamente em troca. É aquilo que eu falo, às vezes vemos a igreja para cumprir ali um ritual, porque queremos alguma coisa em troca, as bênçãos de Deus. Só que eu tenho que lembrar, antes de eu pedir qualquer coisa, Deus já me deu. Antes de pedir qualquer coisa, Ele já fez. Muitos, e vou falar muitos de nós aqui, temos esquecido das bênçãos que recebemos do Senhor. Por isso que eu falei semana que igual a Ageu, né? Olha, considerai o vosso passado. Se você fizer um balanço a cada semana dos problemas que você teve e as bênçãos que você recebeu, as bênçãos são muito maiores do que os problemas. Só que alguns esquecem das bênçãos recebidas. E muitos começam a lamentar, e muitos começam até a duvidar de Deus. No livro de João, capítulo 4, aqui nós temos um exemplo. E muitas vezes, amigos, nós temos, muitas vezes não, na vida, nós temos um problema muito sério como seres humanos. Porque quase diariamente estamos alimentando a nossa natureza pecaminosa, com o egoísmo que existe em nós. E daí com isso nós desenvolvemos algo que faz parte do caráter de Satanás, que é o orgulho. E daí às vezes por orgulho, nós não temos a humildade de reconhecer o erro, pedir perdão. Não temos a humildade de, quando erramos, voltar atrás. E daí o orgulho nos faz duvidar de Deus. Será? Aqui tem um exemplo no capítulo 4, no verso 46 em diante. Aqui tem a história de um oficial do rei. E a Bíblia diz assim, que dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum o quê? Crereis.
Por que Jesus falou isso para aquele oficial do rei, se ele estava buscando cura para o seu filho? Sabe por que ele falou isso? O Espírito de Profecia fala assim, que quando aquele oficial do rei viu Jesus, Jesus tinha recém voltado do deserto, estava magro, um pouco desfigurado, e quando ele viu Jesus, ele falou: esse vai curar o meu filho. Duvidou. E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Ficamos duvidando de Jesus, se Ele pode fazer ou não. O Espírito de Profecia fala assim, ó, desejar na página 200. Aquele que abençoa o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós. Como um aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre. E da obtenção de nossas petições, fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador, Ele anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos. Ele retarda o deferimento do nosso pedido a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e a nossa profunda necessidade de sua graça. Ele deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo, confessando nosso desamparo e pungente necessidade. Cumpre-nos confiar inteiramente em seu amor. Amigos, conhecer esse Deus é muito mais do que você ler aqui que Ele morreu, ressuscitou. Conhecer a Cristo é sentir a sua presença todos os dias da vida, nos momentos de alegria, tristeza, sozinhos, com os amigos. Isso é conhecer esse Deus. E ao conhecer esse Deus, nós precisamos estar com Ele, porque Ele quer estar conosco. É por isso eu estou em casa, na frente de uma tela, sozinho, à noite. Eu tenho que pensar, se Jesus chegasse e sentasse no meu lado aqui, o que eu estou vendo aqui, Ele ficaria triste ou feliz? Os negócios que eu faço, os meus relacionamentos comerciais, se Jesus estivesse ao meu lado, Ele ficaria triste ou feliz comigo, devido à forma que eu estou agindo? Em todas as áreas da minha vida. Quando eu estou triste porque não deu certo alguma coisa, como que eu tenho reagido? Jesus ficaria feliz ou triste comigo? É isso que a Bíblia está falando. Conhecer a Cristo é muito mais, é estar com Ele a cada dia. E para estar com Ele, nós precisamos ir a Ele e fazer uma entrega completa da nossa vida, aprender com Ele, ser manso e humilde de coração. E você quer ver uma prova de humildade? Quando você briga, vamos dizer assim, com um filho, alguém da tua casa, às vezes com o teu cônjuge, e você erra, você está errado. Você tem tido a capacidade de reconhecer o teu erro e humildade de pedir perdão? Mesmo que se for para uma criança? As pessoas que nós mais amamos são as que nós mais magoamos. Por quê? Porque muitas vezes estamos alimentando o orgulho e não estamos sendo como Cristo, mansos e humildes de coração. E quando nós vamos a Cristo e fazemos essa entrega completa, nós precisamos crer. Crer é ter fé, é confiar. Crer em Cristo é compreender que Deus tem um plano para a nossa vida. E esse plano é bênçãos agora e vida eterna. Compreender o plano de Deus e não ficar querendo nada em troca. Eu vou fazer isso, mas eu quero receber aquilo. Não.
É por isso, amigos, que eu falei essa semana aqui, nós precisamos conhecer esse Deus. Esse Deus nos ama tanto, mas tanto, que é o nosso melhor, e muitas vezes nós, por causa do orgulho, falta de humildade, e por não compreendermos o que precisamos fazer e como devemos viver, nós viramos as costas para Ele. E daí sofremos. E nesse sofrimento, o coração dele fica dilacerado. Eu fiquei pensando nos nossos amigos lá que perderam o Joaquim, a Rosa, que é a avó, que eu e a Denise conhecemos mais. Estão lá com o coração dilacerado. E eu fiquei pensando, é a mesma forma que Deus fica quando nós sofremos. E daí eu fico pensando, mas por que tanta burrice em nós, em querer deixar as bênçãos de Deus e ficar sofrendo nesse mundo? A vida eterna é esta, amigos. Que todos conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviasse. E para conhecê-lo nós precisamos ter uma vida de comunhão na prática, não só na teoria. É por isso que eu falei essa semana aqui que a igreja de Laodiceia, que é a igreja no tempo do fim, não é fria e não é quente, é morna. Porque estamos com um pé no mundo e um pé na igreja. Queremos as bênçãos de Deus, mas ficamos focados só nas coisas que esse mundo oferece. Essa semana nós estamos terminando amanhã. E a partir de amanhã à tarde já você tem que começar a fazer aquilo que o Senhor espera de você. Se você não sabe, pergunta para Ele, que Ele vai te mostrar. O Senhor não quer que você esteja só aqui, assistindo cultos. Deus não quer que nós estejamos só aqui na igreja, como ovelha lambendo ovelha. Ele quer que nós estejamos reproduzindo, trazendo outras ovelhas ao seu redil. Porque ao trazer, eu sou transformado. Eu sou preparado para o céu. Porque como mostrei, Ele não vai demorar para voltar. Nós vamos ter uma música agora. E eu quero perguntar para você, para nós encerrarmos. Você entendeu a tua maior necessidade? Quer conhecer esse Deus? Você quer nessa noite mais uma vez falar para Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. E lembra, Ele falou assim: examinar as Escrituras. E ao examinar as Escrituras, você vai descobrir então o que Ele quer para a tua vida. Já começa de você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade o quê? Vai nos libertar, mas vai nos libertar de tudo que esse mundo aqui está nos atrapalhando. E ao estudar a palavra dele, você vai descobrir então aquele que não é batizado, que precisa se entregar a Ele, testemunhar publicamente e falar: Senhor, eu não quero mais esse mundo, eu quero uma nova vida com Cristo. Aos passos que Ele pede, é o batismo. Vai receber o dom. Recebendo o dom, Senhor, agora me usa para eu fazer outro discípulo. Esses são os passos. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir a música agora. E eu quero convidar você. Quer você realmente, mais uma vez essa noite, penúltima noite, fazer uma entrega da tua vida sem medo daquilo que Deus vai pedir para você fazer? Talvez Deus vai pedir para você sair do conforto dessa igreja, para você ir salvar outros que estão longe dos seus caminhos ainda. Se você tiver esse desejo de fazer essa entrega completa, enquanto ele canta, fica em pé, porque eu vou orar mais uma vez essa noite. Eu vou te entregar
mais uma vez nas mãos do Senhor, para que Ele faça a tua vontade na tua e na minha vida. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou meu desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria, para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tem feito por nós. Te agradecemos por essa semana que aqui estivemos estudando Tua Palavra e aqui podemos compreender um pouquinho mais a Tua Palavra e ver que algumas coisas nós precisamos mudar. Todos nós queremos viver eternamente, queremos a vida eterna, mas vimos um pouquinho na Tua Palavra hoje, porque para que nós tenhamos a vida eterna, nós precisamos Te conhecer melhor. E nós só conseguiremos, Pai, Te conhecer se nós vivermos na prática o que está escrito nesse livro sagrado. Porque só na teoria não é suficiente. Saber que Jesus veio aqui e morreu por nós é importante, mas nós precisamos praticar. Nós precisamos, Pai, desejar que Tu esteja conosco cada dia, nos guiando em todas as nossas áreas. Nós precisamos ir a Ti, Pai, e nos entregarmos completamente a cada dia.
E ao nos entregarmos a Ti, nós precisamos acreditar em Ti, que Tu fará o melhor por nós. É por isso que nós estamos em pé na Tua presença nessa noite, porque nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir, Pai, que Tu habite em nós através do Teu Santo Espírito, que Tu nos guie, que Tu nos dê sabedoria, que o Espírito Santo coloque as palavras certas em nossa boca em todos os momentos em que nós estivermos conversando, não importa com quem seja. É em casa com os nossos amados, é com as pessoas fora, é na igreja, que o sair da nossa boca seja para Te exaltar e Te glorificar. Pai, nós estamos vendo esse mundo aqui, estamos cansados, sobrecarregados. A Rosa e sua família estão lá sofrendo com a morte do Joaquim. Um bebê que Tu desse para eles, Pai, que eles amavam muito. Mas nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E ao conhecer um pouquinho aquela família, sabemos que eles Te amam. Então nós podemos ajudá-los, Pai. Que o Joaquim, essa morte, seja um instrumento de salvação para aquela família. E quanto a nós, Pai, Tu conheces a nossa vida. Tu conheces, Pai, os nossos defeitos, as nossas falhas. E pedimos perdão, porque às vezes estamos vivendo uma rotina de vir à igreja, estudar a Bíblia, ler a lição, guardar mandamento, mas não conseguimos às vezes ver e compreender o que tudo isso significa. É por isso, limpa do nosso coração todo o mal que existe, tudo aquilo que nos atrapalha, e habita em nosso coração para nós podermos enxergar as coisas como Tu vê, que nós possamos amar como Tu nos ama, e assim fazer a Tua vontade. Pai, não precisamos pedir, Tu conheces as nossas necessidades, e é por isso que nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, e seja feita a Tua vontade em nós. A partir de hoje, Pai, os nossos problemas não serão mais nossos, serão Teus, e nós queremos que Tu resolva conforme Tu queres e não como nós queremos. Queremos pedir que Tu nos salve para o Teu reino. Nós queremos ter vida eterna. Por isso, Pai, habita em nós, nos transforme e nos use. Abençoe esta igreja, abençoe a liderança dessa igreja, abençoe o pastor Márcio. Que unidos, Pai, todos cumpram o propósito que foi designado para cada um de nós aqui, e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Leva-nos em paz e segurança, nos traga mais uma vez amanhã cedo, para podermos estudar a Tua palavra, aprender mais de Ti, para podermos exaltar e glorificar o Teu nome. São bênçãos que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, eu vou estar na porta para te cumprimentar.